A família Wyrick e a assombração da casa na Geórgia. Um pesadelo sobrenatural na vida real. Nas tranquilas colinas da zona rural da Geórgia, cercadas por florestas densas e um silêncio quebrado apenas pelo som do vento, a família Wyrick acreditava ter encontrado o refúgio perfeito. Era o início dos anos 1990, e a casa, com sua aparência acolhedora e o cenário bucólico ao redor, parecia ser um convite para uma vida tranquila e cheia de novas possibilidades. O local emanava uma paz que parecia quase mágica, ideal para criar raízes e oferecer à filha pequena, Heidi, um lar onde ela pudesse crescer com segurança e felicidade. Mas o que parecia ser um sonho, logo se tornaria um pesadelo inimaginável. O que os Wyrick não sabiam era que aquela casa guardava segredos sombrios, histórias enterradas no tempo que clamavam para ser ouvidas de forma assustadora. O novo capítulo que esperavam iniciar ali seria escrito com medo, desespero e uma série de eventos inexplicáveis que desafiam a lógica até hoje. Logo após se mudarem, pequenos eventos começaram a desconcertar a família. Portas rangiam mesmo quando não havia vento. Sombras pareciam se mover nos cantos da visão periférica. E um estranho sentimento de estar sendo observado começou a tomar conta de todos. Apesar disso, Andy e Lisa Wyrick, os pais de Heidi, atribuíram os acontecimentos ao estresse da mudança e à adaptação à nova casa. Eles estavam determinados a construir uma vida feliz ali, sem dar espaço para superstições ou medos irracionais. Mas a casa tinha outros planos. O que começou com ruídos e sombras evoluiu para encontros diretos e aterrorizantes, especialmente envolvendo a pequena Heidi. Os relatos da criança logo se tornaram tão específicos e assustadores que até os mais céticos seriam obrigados a reconsiderar suas crenças. A promessa de paz e refúgio daquela casa na Geórgia transformou-se em um portal para o inexplicável. Um lugar onde o véu entre o mundo dos vivos e o dos mortos parecia perigosamente fino. Os primeiros sinais: a menina e o homem misterioso. Heidi Wyrick, uma garotinha doce e cheia de imaginação, parecia ser como qualquer outra criança de sua idade. Sua alegria era contagiante, e ela rapidamente se adaptou à nova casa, explorando cada canto do lugar com curiosidade. No entanto, pouco tempo após a mudança, a vida da pequena Heidi tomou um rumo inesperado e inquietante. Ela começou a falar sobre um amigo especial que a visitava com frequência, um homem que ela chamava de Sr. Gordy. No início, Andy e Lisa Wyrick encararam as histórias de Heidi com naturalidade, acreditando que tudo não passava de uma fase típica da infância. Amigos imaginários são comuns entre crianças, pensavam. Algo criado por sua mente criativa para lidar com o novo ambiente. No entanto, os relatos de Heidi começaram a despertar um calafrio inexplicável em seus pais. Suas descrições do Sr. Gordy eram assustadoramente vívidas e específicas para algo vindo da mente de uma criança. Segundo Heidi, o Sr. Gordy era um homem gentil e idoso, que vestia roupas antigas e tinha um jeito de andar peculiar. Ela descrevia suas visitas com riqueza de detalhes, desde as conversas até o modo como ele se sentava em uma velha cadeira no jardim, observando-a brincar. O mais perturbador era que ninguém além de Heidi podia vê-lo. A princípio, Andy e Lisa tentaram encontrar uma explicação lógica, acreditando que ela pudesse estar inventando histórias ou confundindo o Sr. Gordy com algum morador local. Foi apenas quando Lisa decidiu investigar mais a fundo que o verdadeiro horror começou a emergir. Conversando com vizinhos e pesquisando sobre a propriedade, ela descobriu algo que congelou seu coração. Anos antes, um homem chamado James Gordy realmente havia morado naquela área. Ele era conhecido por ser bondoso e carismático, exatamente como Heidi o descrevia. O problema, porém, era devastadoramente claro. James Gordy estava morto havia décadas. Esse detalhe transformou o que parecia ser uma brincadeira infantil em um mistério sobrenatural. Heidi nunca poderia ter conhecido ou ouvido falar de James Gordy. A precisão de suas descrições era tão impressionante que até os mais céticos começaram a questionar a natureza do que estava acontecendo. Lisa e Andy passaram a observar Heidi mais de perto, mas os encontros com o Sr. Gordy continuaram, cada vez mais frequentes e mais inquietantes. Logo,
Ficou claro que o Sr. Gord era apenas o início. A pequena Hyde não apenas via o que os outros não conseguiam, ela estava conectada de alguma forma a forças que ultrapassavam o mundo físico. Enquanto o mistério em torno do Sr. Gord se aprofundava, uma sensação opressiva começou a se instalar na casa. Não era mais apenas a imaginação de uma criança, mas algo maior, mais sombrio, que parecia se esconder entre as sombras daquela propriedade. Sombras, sussurros e a presença do mal. À medida que as interações de Hyde com o Sr. Gord se tornavam mais frequentes, a calma relativa que ele transmitia logo deu lugar a um crescente terror. Novas aparições começaram a se manifestar, e essas não traziam a mesma sensação de conforto e segurança que o Sr. Gord parecia oferecer. Entre os visitantes estava um homem que Hyde descrevia com detalhes macabros. Seus olhos sangravam incessantemente, e ele usava roupas de trabalho sujas e desgastadas, como se tivesse acabado de sair de um túmulo esquecido no tempo. Sua presença era sufocante, trazendo um medo tão intenso que a pequena Hyde passou a acordar no meio da noite, gritando e soluçando, incapaz de descrever a totalidade do que via. Essas manifestações começaram a abalar profundamente Lisa e Andy. Enquanto tentavam confortar a filha, coisas inexplicáveis começaram a acontecer com eles também. A casa, que antes era um refúgio tranquilo na zona rural da Geórgia, agora parecia estar viva, pulsando com uma energia que ninguém conseguia compreender. Portas que estavam fechadas se abriam sozinhas com um rangido assustador, como se mãos invisíveis estivessem manipulando as maçanetas. Sons de passos ecoavam pelos corredores durante a madrugada, mesmo quando todos estavam na cama. Objetos cotidianos desapareciam e reapareciam em lugares improváveis, como se alguém ou algo estivesse brincando com a sanidade da família. Pior ainda, os Wyrick frequentemente relatavam sentir o ar gelar subitamente, sem nenhuma explicação lógica. Essa mudança repentina de temperatura era acompanhada por uma opressão palpável, como se uma presença invisível estivesse encurralando-os, observando cada movimento com olhos que não podiam ser vistos. Lisa, que inicialmente era cética em relação ao mundo sobrenatural, começou a duvidar de sua própria descrença. Ela sentia algo perto dela, quase como um sussurro inaudível ao pé de seu ouvido, que fazia os pelos de sua nuca se eriçarem. Andy, por outro lado, começou a perceber que quando ficava sozinho em casa, o silêncio nunca era completo. Havia sempre um leve murmúrio ao fundo, como vozes distantes vindo de outra dimensão. Os eventos culminaram em momentos em que até mesmo os vizinhos, que visitavam a família, testemunharam a atividade sobrenatural. Certo dia, durante uma reunião na sala de estar, uma cadeira que ninguém estava usando deslizou lentamente pelo chão, parando bruscamente no centro do cômodo. Um frio cortante tomou conta do ambiente, deixando todos os presentes arrepiados. Não era apenas a casa que parecia assombrada. Era como se algo mais sombrio tivesse se fixado na família Wyrick, envolvendo-os em uma rede de mistério e medo. As manifestações aumentavam de intensidade e frequência, deixando a família cada vez mais à mercê de forças que eles mal podiam compreender, muito menos controlar. A sensação era de que eles haviam despertado algo que não deveria ser perturbado, algo que trazia consigo a escuridão de eras esquecidas, a escalada do terror, ataques físicos e avisos sombrios. O terror na casa da família Wyrick chegou a um ponto insuportável quando as manifestações ultrapassaram os limites do visual e auditivo, tornando-se físicas e ameaçadoras. Hyde, que já vivia assombrada pelas aparições, começou a apresentar marcas no corpo que não tinham explicação lógica. Arranhões profundos surgiam em sua pele, como se unhas invisíveis a atacassem durante a noite. Em outros momentos, hematomas inexplicáveis apareciam em seus braços e pernas, muitas vezes acompanhados por dores que ela não sabia de onde vinham. Lisa também foi alvo dessas forças sombrias. Em várias ocasiões, sentiu empurrões enquanto andava pela casa, como se uma mão invisível a golpeasse para desestabilizá-la. Certa vez, enquanto lavava pratos na cozinha, ela foi empurrada com tanta força que quase caiu ao chão. Mas quando se virou, não havia ninguém por perto.
Andy, por outro lado, enfrentava um tormento diferente. Vozes murmurantes chamavam por ele no silêncio da casa vazia. O som parecia vir de todos os cantos, ecoando seu nome em um tom frio e ameaçador. A tensão atingiu seu clímax em uma noite que a família jamais esqueceria. O grito de Heidi ecoou pela casa, carregado de desespero e pânico. Lisa e Andy correram para o quarto da menina, encontrando-a em um estado de choque, tremendo e chorando enquanto apontava para um canto aparentemente vazio do quarto. "Ele está ali! Ele está ali!" repetia com lágrimas escorrendo pelo rosto. Apesar de não enxergarem nada, o casal sentiu um frio cortante naquele canto do quarto, como se algo invisível e malévolo estivesse realmente presente. A partir daquele momento, a gravidade da situação ficou clara para os Wyrick. Aquilo que os atormentava não era apenas uma presença inofensiva ou brincadeiras de um espírito perdido. Eles estavam lidando com uma força escura, algo muito mais sinistro e determinado a fazer sua presença conhecida. A casa que antes era um lar havia se transformado em um campo de batalha espiritual, onde a família parecia estar em constante estado de alerta. Mesmo os amigos próximos da família que tentaram oferecer apoio, relataram sensações estranhas ao entrar na casa. Alguns disseram sentir uma opressão imediata, como se o ar ali fosse mais denso. Outros saíam com dores de cabeça inexplicáveis ou uma sensação de estarem sendo observados. A escalada dos ataques físicos, combinada com os avisos sombrios e a constante sensação de medo, deixou a família Wyrick em um estado de pavor permanente. Eles sabiam que algo muito antigo e poderoso os havia escolhido como alvo. E fugir da casa parecia não ser suficiente para escapar da escuridão que os cercava. A investigação sobrenatural. A situação dos Wyrick chegou a um ponto em que o medo era tão avassalador que eles não viam outra saída senão buscar ajuda externa. Totalmente aterrorizados pelas forças que os atormentavam, a família decidiu contatar pesquisadores paranormais. Esses especialistas, ao chegarem à propriedade, perceberam imediatamente que algo estava muito errado. Desde o momento em que cruzaram a porta, relataram uma sensação opressiva, como se a própria casa estivesse viva e consciente de sua presença. As investigações começaram com uma análise detalhada do local e das experiências relatadas pela família. Rapidamente, os pesquisadores identificaram altos níveis de atividade anormal. Utilizando equipamentos como gravadores de áudio e câmeras de vídeo infravermelho, capturaram evidências perturbadoras que corroboravam os relatos da família. Vozes inexplicáveis foram gravadas, muitas vezes chamando por Heidi ou emitindo murmúrios ameaçadores. Um dos investigadores afirmou ter ouvido claramente uma risada profunda e sinistra vinda de um quarto vazio, seguida por uma mudança repentina na temperatura que fez o termômetro cair drasticamente. Durante suas análises, os especialistas começaram a investigar a história do terreno onde a casa estava localizada. Descobriram que, décadas antes, aquela área havia sido palco de tragédias. Trabalhadores de uma ferrovia próxima tinham morrido de maneira violenta, vítimas de acidentes e más condições de trabalho. Além disso, havia rumores de que o terreno poderia ter sido usado como local de enterros não registrados, possivelmente ligado a práticas religiosas ou rituais clandestinos. Mas a descoberta mais aterradora foi sobre a história da própria casa. Anteriormente, uma construção mais antiga havia ocupado o local, e os registros indicavam que pelo menos 2 famílias que moraram ali enfrentaram mortes inexplicáveis e tragédias pessoais devastadoras. Era como se o solo estivesse marcado por uma energia densa e maligna, algo que parecia resistir ao passar do tempo e continuar influenciando todos que ousassem habitar o espaço. As filmagens capturadas pelos investigadores incluíam silhuetas sombrias que se moviam pelos corredores, portas que se fechavam sozinhas e até mesmo o que parecia ser uma figura de um homem observando fixamente da janela do andar superior. Apesar de não haver ninguém naquela parte da casa, um dos momentos mais chocantes aconteceu durante uma sessão de gravação noturna, quando um dos gravadores registrou a frase "vão embora", em uma voz áspera e ameaçadora. Os pesquisadores foram unânimes em sua conclusão. A casa dos Wyrick era, de fato, um epicentro de intensa atividade sobrenatural.
Alguns sugeriram que os espíritos do local poderiam estar presos por causa de eventos traumáticos do passado, enquanto outros acreditavam que a energia acumulada no terreno funcionava como um portal, atraindo entidades de diversas origens. Apesar das tentativas de ajudar a família, incluindo bênçãos espirituais e rituais de limpeza, a atividade na casa persistiu. Os Wyrick continuaram a viver sob o domínio do inexplicável, enfrentando a realidade de que, seja qual fosse a origem do fenômeno, ela não tinha intenção de deixá-los em paz. Para os investigadores, aquele caso ficou marcado como um dos mais intensos e enigmáticos que já enfrentaram. Um verdadeiro exemplo de como o sobrenatural pode desafiar até os mais céticos. Uma presença persistente. Apesar das inúmeras tentativas de benzer a casa e realizar rituais de purificação, a escuridão que parecia impregnar a residência nunca desapareceu por completo. Embora a intensidade dos fenômenos tenha diminuído, a família Wyrick continuou a experimentar eventos inexplicáveis, que serviam como lembretes constantes de que algo além do mundo físico ainda habitava aquele espaço. Hyde, que demonstrou desde cedo uma sensibilidade ao paranormal, cresceu aprendendo a conviver com o que antes era fonte de pesadelos. Ao longo dos anos, ela desenvolveu uma espécie de resiliência emocional, enfrentando os momentos de desconforto e aceitando sua conexão com o invisível. No entanto, nem mesmo sua maturidade foi capaz de eliminar completamente a sensação inquietante que acompanhava cada passo dentro da casa. Lisa e Andy, por outro lado, nunca conseguiram encontrar paz total no lar que haviam escolhido para construir suas vidas. Eles relatavam constantemente a sensação de estarem sendo observados, mesmo quando estavam sozinhos. À noite, sombras ainda pareciam dançar nos cantos dos quartos, e um frio súbito frequentemente se instalava, mesmo nos dias mais quentes. Objetos continuavam a ser deslocados misteriosamente. Portas ainda se fechavam sozinhas, e ocasionalmente, o som de passos ecoava pelos corredores vazios. Os dois também enfrentaram o peso psicológico de viver em um ambiente onde a normalidade parecia ser uma miragem. Lisa, especialmente, sentia-se emocionalmente desgastada, lutando para manter a calma enquanto lidava com a certeza de que nunca estavam sozinhos. Andy, que inicialmente era o mais cético, passou a admitir que havia algo que ele não conseguia explicar e que parecia querer permanecer na casa, apesar de todos os esforços para afastá-lo. Além disso, visitantes que passavam pela casa frequentemente mencionavam a energia pesada que pareciam sentir ao cruzar a porta. Muitos saíam comentando sobre sensações de desconforto ou calafrios inexplicáveis. Até mesmo os animais de estimação da família demonstravam comportamentos estranhos, como latir para o vazio ou evitar determinadas áreas da casa a todo custo. A família Wyrick compreendeu com o tempo que a presença na casa não era algo que eles poderiam simplesmente expulsar ou ignorar. Era como se o lugar tivesse sido marcado para sempre, por algo além de sua compreensão. Um elo inquebrável com forças que desafiavam as leis da natureza. Mesmo após anos vivendo ali, Lisa e Andy admitiram que nunca mais se sentiram completamente sozinhos. Uma sensação constante de que algo ou alguém estava sempre por perto, observando, aguardando. A casa, para eles, tornou-se mais do que um espaço físico. Era um lembrete permanente de que o mundo pode ser muito mais estranho e aterrorizante do que imaginamos. Para os Wyrick, cada dia naquela residência era um novo capítulo em um livro de mistérios que talvez nunca encontrasse seu fim. O legado do terror. O caso da família Wyrick não é apenas uma história comum de assombrações. Ele se tornou um marco no campo dos fenômenos paranormais. Sua notoriedade alcançou proporções tão grandes que foi adaptado para o cinema no filme A Haunting in Georgia, levando a público uma das narrativas mais aterrorizantes e detalhadas sobre encontros com o sobrenatural já documentados nos Estados Unidos. O filme trouxe à tona os horrores vividos pelos Wyrick, fazendo com que o caso fosse amplamente discutido entre estudiosos do paranormal, céticos e aqueles que, por pura curiosidade, buscavam respostas para os mistérios que o cercavam. Mas a história não se limita apenas ao que foi retratado nas telas. Para os Wyrick, a realidade do que viveram era ainda mais aterrorizante do que qualquer ficção poderia capturar.
O caso continua a intrigar e desafiar as explicações racionais, sendo um exemplo clássico de como o inexplicável pode invadir a vida de pessoas comuns e mudar suas perspectivas para sempre. Estudos, livros e documentários continuam a abordar o que aconteceu naquela casa, com novas evidências e relatos sendo explorados ao longo do tempo. Para muitos, o caso Wyrick ainda permanece sem uma explicação definitiva, apenas alimentando a dúvida e o medo sobre o que pode realmente habitar as sombras invisíveis que nos cercam. Ao ouvir essa história, uma pergunta perturbadora persiste em nossa mente. O que faríamos se algo invisível invadisse nosso espaço mais íntimo e seguro? E se o ambiente que julgamos ser nosso refúgio se transformasse em um palco para horrores indescritíveis? O que significa viver à mercê de algo que não podemos ver, tocar ou até compreender, mas que está ali, presente em cada sussurro e cada sombra que parece se mover sozinha? O medo que sentimos ao deparar com o desconhecido é exacerbado quando percebemos que essas entidades podem existir entre nós, em nossas casas, enquanto seguimos nossas rotinas cotidianas. O legado do caso Wyrick não é apenas sobre o terror que a família viveu, mas também sobre a lição profunda que ele nos deixa. Ele nos faz refletir sobre a fragilidade da nossa compreensão sobre o que é real e o que pode existir além do nosso alcance sensorial. A história dos Wyrick é um lembrete sombrio de que nem todas as histórias de fantasmas são apenas contos criados para assustar ou entreter. Algumas são assustadoramente reais, e como eles descobriram da maneira mais dolorosa, essas experiências podem se esconder nas esquinas da vida cotidiana, esperando o momento certo para se manifestar. Este caso também levanta a inquietante possibilidade de que, em muitos momentos, as respostas para nossos maiores medos não são encontradas em explicações científicas ou racionais. Às vezes, o que realmente acontece, o que realmente habita as sombras, é um mistério profundo, cuja explicação pode ser algo que ainda não estamos preparados para entender. O caso da família Wyrick, com todas as suas evidências, testemunhos e relatos, continua a ser uma prova de que o sobrenatural, em sua forma mais obscura, é real. E quem sabe o que mais está à espreita, aguardando o momento em que talvez você também precise se perguntar: o que você faria se o invisível se tornasse sua realidade? No fim, a história da família Wyrick serve como um aviso sombrio para todos nós. Nem todas as histórias de assombrações são apenas mitos ou ficções. Algumas são terrivelmente reais, deixando um legado de terror que perdura por gerações. E talvez o maior medo não seja o que vemos, mas o que não vemos. E o que pode estar mais próximo de nós do que jamais imaginamos. E assim, a história da família Wyrick permanece como uma marca na fronteira entre o conhecido e o desconhecido. Um pesadelo vivido em silêncio, onde o invisível se fez real, e o que deveria ser um lar se transformou em um palco de horrores. A pergunta que paira no ar, silenciosa e inquietante é: e se fosse com você? O que você faria se sentisse as sombras espreitando a cada esquina? Se ouvisse os sussurros nas paredes e visse as portas se abrirem sozinhas, como se uma presença invisível estivesse constantemente ao seu lado? O terror da família Wyrick não é apenas sobre o que eles viram ou ouviram, mas sobre o que eles sabiam. Que por mais que tentassem fugir, o mal não era algo que você pudesse simplesmente deixar para trás. Ele o seguiu. Eles sabiam, assim como pode seguir qualquer um de nós. Quando a noite cair e você se encontrar sozinho em seu próprio espaço, será que as sombras parecerão mais longas? Os sons mais altos? O ar mais pesado? Porque no final, o mais perturbador de todos os mistérios é que talvez nós também possamos ser apenas uma história à espera de ser contada. Uma história que começa com uma mudança, uma casa nova, e uma presença que, sem aviso, se instala em nossa vida. Então, enquanto você reflete sobre o que aconteceu com a família Wyrick, lembre-se, nem todos os terrores podem ser explicados e nem todos os pesadelos desaparecem ao amanhecer. O que você faria se soubesse que algo invisível, uma presença sombria e implacável, estivesse observando, esperando o momento certo para se revelar? Quero agradecer a todos vocês que acompanharam essa história sombria e aterrorizante.
É graças ao seu apoio que conseguimos trazer esses relatos impactantes e continuar explorando os mistérios do sobrenatural. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no News Web Doc. Sua inscrição é fundamental para o crescimento do nosso canal e nos ajuda a trazer mais conteúdos como este. Além disso, deixe o seu like, compartilhe o vídeo com amigos e familiares e escreva um comentário sobre o que você achou dessa história. Sua participação é crucial para que continuemos a explorar os casos mais misteriosos e assustadores. Juntos podemos desvendar os segredos que ainda assombram o mundo. Obrigado mais uma vez por estar conosco. Até o próximo vídeo.